Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estou mandando para vocês aqui, né, o nosso encontro da nossa terceira aula. O assunto é semelhante aqui para duas turmas, então, tanto logística, em momentos eu vou falar como as duas turmas, outras vezes eu vou fazer especificação para uma, né, para a logística do segundo período e também para a administração. Então, hoje o tema da aula da gente vai ser sobre tipos de dados, né, que a gente trabalha na pesquisa estatística e também como a gente deve proceder uma realização de uma pesquisa. Já que a gente vai falar tipo de dados, a gente vai identificar quais são esses dados, como nós devemos coletá-los da melhor forma, porque, lembrando, né, o planejamento é a base de tudo numa pesquisa da gente. Se a gente faz um bom planejamento da pesquisa, se a gente sabe aquilo que a gente quer, né, coletar, identificar, a gente vai ter muito menos trabalho para tratar, organizar tudo e tratar os dados depois, tá certo? Então, essa aula vai ser em conjunto aqui para as duas turmas, tá certo? Vamos lá. Dando continuidade no nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de dados. Basicamente, existem dois tipos de dados, né? Inclusive, sobre esses tipos de dados, a gente tem o tipo de pesquisa, né? Pesquisa quantitativa e qualitativa. Os dados eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Qualitativos, eles lembram qualidade, tá certo? Então, lembram características que não são numéricas, tá certo? Enquanto os dados quantitativos, lembra a quantidade, sim, são dados numéricos e que a gente vai trabalhar, que a gente pode trabalhar de acordo com a necessidade. Na estatística, a gente usa para fazer todos os nossos cálculos, todas as nossas inferências, nós utilizamos dados quantitativos, tá bom? O que não quer dizer que a gente, durante a nossa pesquisa, não possa fazer coleta de dados qualitativos. No entanto, em algum momento, nós vamos transformar esses dados em números. E aí sim, a partir desses números é que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, por exemplo, eu posso perguntar a vocês qual a cidade de residência. Alguém vai dizer Cabo, alguém vai dizer Jaboatão, alguém vai dizer Recife. Todos esses são dados qualitativos. Eles expressam a qualidade e um nome, tá certo? Nós podemos, ao fim dessa pesquisa, perceber a quantidade de pessoas que responderam Cabo de Santo Agostinho, outros que responderam Jaboatão, quantos responderam Recife, quantos responderam Pojuca. E aí sim, nesse contexto, é que a gente pode entender, fazer inferências, fazer os nossos cálculos, trabalhar com as médias, inclusive, moda mediana e tudo mais, tá certo? Nessa classificação de dados qualitativos e quantitativos, nós podemos subdividir essas duas categorias em dois grupos, cada um, certo? Os dados qualitativos, eles podem ser nominais ou ordinais. Nos nominais, eles são expressos no nome, não existe uma ordem entre eles. Enquanto isso, os dados qualitativos, ordinais, eles exigem que eles subentendem ou eles dão indícios de que a gente pode organizar eles de acordo com uma determinada ordem, Um exemplo disso, os dados nominais, né? Eu posso perguntar cidade de residência, posso perguntar gênero, posso perguntar religião, posso perguntar opinião sobre algum produto, grau de satisfação de uma determinada informação ou dado, enfim. E aí você vai me responder sim, não, talvez, Cabo, Recife, todos esses. O sim ou não, ele não tem uma determinada ordem entre si. O fato de ser Recife, o Cabo, o Juca, o Jaboatão, não existe uma ordem entre elas. Tá? Diferente, por exemplo, dos dias da semana, né? Qual o dia da semana que você nasceu, né? E aí você tem uma ordem de calendário pré-determinada. O domingo como sendo o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, existe uma ordem entre elas.
tá certo? Então, esses dados que, por si só, já exigem uma ordem, né? Eles são chamados de ordinais, né? Parentesco, avô, pai, neto. Então, cada um desses tem um pré-requisito de existir uma ordem entre eles, tá bom? Já nos dados quantitativos, a gente tem duas possibilidades. Ou eles são discretos ou eles são contínuos, tá certo? Nos dados quantitativos discretos, basicamente a gente entende como sendo números inteiros, tá bom? Não são números partidos. Então, qual o número de filhos de um casal? 0, 1, 2, 3, 4. Quantos funcionários tem naquela empresa? 300, 200, 500. O tamanho não importa. O que importa é que são números redondos. Né? São números que não têm casas decimais, não tem partes entre eles. Já em variáveis quantitativas contínuas, tipos de dados quantitativos contínuos, existe essa possibilidade. Então, por exemplo, a nossa altura. Geralmente a gente dá informação em metros, né? Então a gente não dá em centímetros, por exemplo. Alguém tem 180 centímetros, outro tem 160 centímetros. A gente diz em metros. Um 1,80 m, ou seja, 1,8 metros, 1,56 metros, 1,62 metros. Pesagem, quantos quilos você está? 94,5, 82,3, 60,4, 45,9. Então, essas informações que elas precisam da parte decimal, elas são chamadas de contínua, tá bom? Lembra a reta numérica contínua com seus números inteiros, mas também com seus números decimais. Então, basicamente, essa diferença que a gente tem entre os tipos de dados qualitativos e os tipos de dados quantitativos, tá bom? Lembre, como você vai coletar esses dados vai influenciar diretamente na forma de você fazer uma pesquisa, tá certo? Então, existem perguntas que elas têm tendência a você fazer uma pergunta de um jeito, ou colocar alternativas, ou não. E algumas outras, você pode deixar elas em aberto, tá certo? E aí eu passo para a segunda parte da aula da gente, né? Sim, alguns lembretes eles são necessários nesse momento, né? Primeiro, depende da referência da população, tá certo? Considerando a população dos dias de semana, nós temos esses dados: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no nosso calendário, tá certo? Os valores numéricos, eles, que eu já falei, podem ser transformados em não numéricos, né? Os não numéricos podem ser transformados em numéricos, perdão. Nem todo tipo de modelo pergunta ou resposta atenderá ao objetivo da pesquisa. E tem instrumentos mais adequados para cada objetivo ou tipo de dado, tá certo? E isso é o que a gente vai ver agora, quando a gente vai falar na segunda parte da aula da gente em tipo de pesquisa, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar a vocês aqui que no capítulo do livro, tá certo? De referência da gente, eu vou compartilhar a tela toda. Acho que vai ficar melhor agora. A gente tem aqui, tá certo? Um livro referência. Esse aqui tem mais informações aqui sobre os tipos de dados. Embora o outro livro, também que está por referência de vocês, ele fale bem a respeito dos tipos de dados, ou de variáveis, tá bom? No livro você pode encontrar tipos de dados ou tipos de variáveis. Esses são dados que vão variar de acordo com a necessidade da gente, tá certo? Então, vamos lá para a próxima parte. E aí, pensando
se você tem uma pesquisa, como você vai organizar, né? A gente já conseguiu perceber que a gente tem uma população, e aí, se a gente vai fazer essa pesquisa com todo mundo da população, a gente tem um censo, né? Só que um censo é caro, o censo é custoso, é trabalhoso, apesar de ter um índice de confiança muito maior, o censo não é muitas vezes viável para você realizar no dia a dia, né? E para isso, a gente, quando vai fazer uma pesquisa, utilizando o processo estatístico, a gente faz uma coleta de uma amostra, ou seja, a gente reserva um subgrupo daquela população e começa a fazer é, é, a partir daquilo ali. Mas, né, para chegar nesse processo da gente verificar os dados e tratá-los, e etc, etc, a gente precisa organizar essa pesquisa antes. E esse é um momento muito delicado, muito importante da fase da pesquisa da gente. Uma atenção especial agora para a turma de logística. Vocês têm um trabalho a fazer na segunda unidade. Esse trabalho ele envolve o processo do planejamento da pesquisa. Então, quando vocês estão organizados para trabalhar essa pesquisa em grupo, né? E aí vocês vão exatamente delimitar um objeto, né? E sobre esse objeto vocês vão pegar informações, tá certo? Vocês vão lançar informações com um determinado grupo que vocês vão escolher, tá certo? Vocês vão começar a compartilhar um questionário de forma a coletar essas informações. Então, primeiro, né, voltando aqui para todo mundo, uma pesquisa, né, ela vem atender um objetivo do pesquisador. Existem pesquisas que elas são mais complexas e outras pesquisas elas são mais simples. É óbvio que uma pessoa que está fazendo uma tese de um doutorado, né, ela vai ter uma necessidade de informações muito maior e muito mais complexa para poder ela se aprofundar naquele tema e poder garantir é, determinadas informações, ao mesmo tempo em que ela precisa de uma amostra muito boa, tá certo? Ela não pode pensar em fazer uma pesquisa com estudantes do IFPE e escolher 10 estudantes do IFPE cabo, tá certo? Isso seria assim um tiro no trabalho dela e com certeza teria um processo reprovado, porque você não tem representatividade. Então, você buscar representatividade na sua amostra é uma coisa muito importante. Existem fórmulas que elas delimitam, né, isso de acordo com o método que você está aplicando, teórico e tudo mais, e aí você tem que se aprofundar na metodologia para descobrir qual teórico que vai fundamentar aquilo, qual o tamanho da sua amostra, baseado naquilo que o pesquisador o teórico ele está lhe indicando, tá certo? E vai atrás dessas informações. Se eu mandar para vocês um questionário com uma pergunta, né, uma perguntazinha simples, e vocês vão responder aquilo ali, né, já com alternativas, a tendência de eu ter respostas é muito maior, tá certo? Então eu pergunto para vocês, vocês têm interesse em ter aula presencial? Se eu botar sim, não, né? Abstenção, por exemplo, sim, não e abstenção, a chance de eu ter uma resposta da parte de todos vocês é muito grande, né? De eu ter um número expressivo é muito grande. Se esse questionário eu coloco várias alternativas, né? E sim, dependendo de não sei o que, não sei o que. Sim, dependendo disso e daquilo. Não, dependendo disso e daquilo. Eu coloco para vocês 10 alternativas, com textos muito grandes, justificando cada uma das diferenças, além de talvez confundir o leitor, tá certo? Eu vou cansá-lo, tá certo? E aí, perguntas mais sucintas, quando elas podem ser feitas, né? Que eu não dou brechas a outras interpretações. Talvez uma pergunta que eu respondo de forma simples e uma segunda complementar, eu já consigo tirar aquela informação, né? Uma pergunta condicionada, uma resposta condicionada, né? Então, aquilo ali já facilita a ideia, né?
de, da pesquisa, né? Da dinâmica à pesquisa. Se eu faço uma pesquisa com 50 perguntas, a chance de respostas para todas as 50 perguntas com fidedignidade é muito baixa. Muito, muito, muito baixa. Por quê? Porque é cansativo. Se eu boto muitas perguntas e eu boto muitas alternativas, essas perguntas de alguma forma elas criam um conflito, elas não são objetivas, o leitor, o respondente, ele não consegue ver um significado, né, para poder responder todas aquelas perguntas, a chance dele abandonar a pergunta ali no meio é muito grande. Imagina que você está no meio da rua, vem uma pesquisa de Ibope e vem perguntar 3, 4, 5 perguntas a você. Você não pode parar ali 1 minutinho, 2 minutinhos para responder todas aquelas perguntas por parte do pesquisador. E precisa da agilidade dele. Imagina se ele fosse escrever todas as suas respostas, né, à mão. Isso iria demorar um tempo, ele já vai se afastar ali. Então, isso influencia. Agora, se eu começar a perguntar 10, 15, 20 perguntas, você vai dizer, eu estou ocupado, tem que ir embora, tchau. E a pessoa vai embora, né? Não tem como você segurar. Então, isso são características, né? Quando eu peço o trabalho a vocês, eu peço um número entre 6, um número mínimo de 6 e um número máximo de 10 perguntas, justamente para evitar que essas perguntas elas sejam muito complexas e quem está lá do outro lado se canse e simplesmente não queira contribuir, não queira responder. Tem muita coisa. Não quero participar e pronto. Que é um direito do respondente, tá certo? Então você tem que ter esses cuidados assim no time, né? As perguntas, como você pode responder. Outra coisa, né? Algumas características. É preciso ter planejamento, né? É preciso se planejar bem quais perguntas você vai fazer, que tipo de pergunta você vai fazer na pesquisa, o que é que você quer coletar. Você não coletar dados que depois não vão influenciar em absolutamente nada, né? Eu quero saber a opinião das pessoas a respeito da comida do refeitório. Então, perguntar qual setor delas talvez possa diferenciar, sim, se a pessoa trabalha num serviço mais administrativo e outra num serviço mais pesado, de linha de produção, as necessidades nutricionais aí podem influenciar. Mas talvez se eu perguntar qual o sabor do suco que vai, não seja uma, não seja uma característica que vai mudar o resultado daquela pesquisa, né? Então, eu tenho que saber aquilo que eu vou perguntar, quem eu vou perguntar, preciso saber o público, já ter algumas ideias para poder aquela pesquisa ali eu conseguir ser o mais objetivo possível, né? Quais são as variáveis? Como é que eu vou identificar cada uma dessas variáveis? Se elas, o que eu quero de respostas é uma variável numérica, é uma variável qualitativa, existe uma ordem entre elas, não existem, porque eu tenho que colocar, porque se eu vou colocar lá qual dia da semana que você nasceu, o natural é que eu coloque domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se eu vou colocar quinta, domingo, terça, quarta, a pessoa vai ter que procurar aquilo ali dentro da listagem para poder responder sua pergunta. E isso não é bom, né? Mais um ponto da pesquisa que isso não é bom. Preciso perguntar corretamente. O sempre bom é que antes de você aplicar com outras pessoas, você pergunta para uma pessoa que não tem nada a ver com aquele processo, né? Um parente seu, um amigo seu que não está sabendo de nada daquele processo, e deixa eu te fazer umas perguntas. Perguntar qual o seu time de futebol do coração. Beleza, a pessoa responde, não tenho. E você, mas tem que ter algum. Não, não tem que ter algum, certo? Então, a forma de você perguntar, dentre os times de Pernambuco, você torce para algum time? Sim ou não? Se sim, né? Qual? Eu não vou perguntar qual para a pessoa que respondeu não, tá certo? Então, isso são estratégias que a gente vai delimitar já na hora de identificar a pergunta. Quanto maior o empenho na elaboração, melhor vai ser o resultado, certo? Muito menos trabalho a gente vai ter lá no final.
tá certo? Então, existem várias plataformas e aplicativos que nos ajudam a realizar a pergunta. Esse tipo de pergunta. A gente tem o Forms App, o Question Pro, o Survey Monkey, e um dos mais conhecidos, e simbolizam aqui, o Forms, né? Se popularizou bastante. A gente utiliza não somente como pesquisa, mas para exercícios e etc, etc. Mas uma das possibilidades da gente usar é para uma pesquisa, tá certo? E aí, se a gente vai pegar lá no Forms, no aplicativo, e a gente consegue elaborar uma pergunta, né? A gente quer elaborar uma pesquisa, eu vou identificar cada um desses dessas possibilidades. Então, uso aqui muito para realizar diversos tipos de coisas, inclusive pesquisa. Vocês devem ter respondido durante essa semana ou devem responder a respeito, por exemplo, da vacinação, né? Então, esse questionário de vacinação, por exemplo, eu tenho um questionário para aluno, tem outro que é para os professores e técnicos administrativos e outro para o pessoal do apoio. Todos os três foi eu que elaborei, né? E para cada público eu fiz nuances diferentes. Posso mostrar a vocês aqui, com cuidado para não identificar. Então, respostas, pesquisa de vacina dos estudantes, dos servidores, dos colaboradores, né? E aqui, por exemplo, no, no de vacina, né? Tem 8 sessões. O questionário para vocês ele é muito simples, né? Vocês respondem nome completo, é coletado o e-mail de vocês, isso já para poupar tempo, para não precisar vocês colocarem. Eu poderia escrever qual o curso de vocês. Vocês escreverem, meu curso é de graduação em administração, de graduação em técnico em logística, gastronomia. Só que além de poder, na hora da digitação, apresentar erros de digitação e a mesma resposta aparecer de várias formas diferentes, né? Você poder colocar só administração, ADM, superior em administração, bacharelado em administração. Então, são várias formas para uma mesma identificação. Aqui eu coloquei o nome administração superior. E aí identifiquei cada uma das modalidades. Além do que, você vai procurar o seu nome, que está lá por ordem alfabética, né? Ou por ordem de eixo, no caso aqui. No caso aqui, a ordem alfabética, exceto o Célia aqui no final, tá bom? Porque o Célia tem uma característica diferente, certo? E aqui você passa para a próxima sessão. Aí ele pergunta se... Aqui a pergunta está condicionada. Se for superior, ele vai passar para as perguntas para o superior. Se ele for técnico, ele vai passar para a seção do técnico. Se ele for proeja, ele vai passar para a seção do proeja. Então, criei sessões diferentes aqui. Se é um técnico, né? Eu quero saber qual o período do técnico. Os técnicos são poucos. É o primeiro, segundo, terceiro período e o PPO. É diferente do superior, que tem mais períodos aqui. E aí eu não falo de PPO, eu falo TCC, estágio ACC, né? Então, eu tenho essa característica aqui para pôr em cada um. Depois de saber qual período que você está fazendo, eu pergunto, você está vacinado completamente? Sim ou não, né? Se sim, eu tenho duas possibilidades. Ou você tomou as duas doses, ou você tomou apenas uma das doses, né? Ou está completamente imunizado ou não está. Para cada um dessas respostas, eu tenho uma nova sessão. Eu tenho uma sessão dizendo, estou totalmente imunizado, eu tenho uma sessão dizendo, estou completando a minha imunização, ou seja, eu tomei a primeira dose, mas a segunda ainda não. E na sessão do vacinado, mesma coisa. Se não está vacinado, você responde outro tipo de pergunta. Se você está imunizado, eu só quero saber que dia você completou a imunização. Não precisa saber qual a data do primeiro e da segunda, né? E aí eu quero saber, tomou mesmo um cabo,
Jabotão, Recife, que são os maiores públicos, né, da gente, ou você tomou em outro município? Se sim, você escreve qual município, né? Não precisava também nomear todos da região metropolitana, porque acredito que, por exemplo, Paulista, eu tenho uma pessoa, alguém que se vacinou em São Paulo, pode ser que uma, duas pessoas, eu não preciso gastar uma lista tão grande para colocar todos, eu preciso colocar aqueles que eu acredito que tenham maior índice de vacinação, e os outros eu vou identificando, tá certo? E aí ainda pode colocar um comprovante, se a pessoa desejar, não é obrigado, tá bom? Ah, estou completando a imunização. Beleza, tomou a primeira dose, está faltando a segunda. Qual foi o município que você tomou a primeira dose? Já tem previsão para a segunda? Era que há 2 meses, em outubro, em novembro? Enfim, tem uma data de previsão ali. E aí tem uma pergunta que eu deixei mais livre. Tem alguma informação que você quer compartilhar com a gente? Tem gente que pode colocar assim, eu atrasei a minha vacinação porque eu gripei durante esse momento. É um momento livre aí que eu posso ter informações que são importantes, né? Que a pessoa está ali conversando, né? De certa forma, a gente cria um vínculo nesse formulário. E aí, tem mais uma pergunta do não estou vacinado, se porque não recebeu a vacina, se for uma opção da pessoa, se for uma questão de ordem médica, de saúde mesmo, né? Para não tomar a vacina, e sobre aquilo ali, se você quer fazer algum comentário, né? Então, vejam, quando vocês vão responder, são 8 sessões. Eu gastei um tempinho maior? Sim, gastei um tempinho maior na coleta. No entanto, as minhas respostas, aqui eu tenho 195 respostas de estudantes, as minhas respostas, elas são bem, elas vão me ajudar a fazer o tratamento correto da informação. Vou pegar aqui para vocês, por exemplo, a de servidores, que eu tenho aqui 49 respostas, e aqui eu posso ver de forma coletivo e individual. Então, eu consigo ver, o Google Forms ele já gera uns gráficos, consigo ver que a maior parte dos que responderam foram docentes. Se eu boto aqui em cima, eu vejo até a quantidade, 27 docentes e 22 tais. Eu tenho muito mais, eu tenho mais, nós temos, né, mais docentes do que está aí no campus. Tem aqui o nome, tem a situação aqui de onde quem já está totalmente vacinado, quem tomou a primeira dose, está faltando a segunda, quando completou a imunização, onde, e assim, mais outros detalhes, tá certo? Então, isso aqui são informações, forma aqui esperar de alunos, para não constranger aqui ninguém, enfim. Veja que eu tive trabalhos grandes para poder organizar a pesquisa, mas a forma de ver esses resultados é muito rápida. A gente consegue ter uma discussão em tempo real sobre todas essas informações. Então, o que eu gastei de planejamento na hora de recuperar esses dados, de tratar esses dados, eu não tenho dificuldades praticamente nenhuma com isso, tá certo? Quando eu pergunto o nome da pessoa, é óbvio que eu vou gerar N informações, né? E aqui, então, essa é uma coisa para compartilhar com vocês aqui. Então, nós precisamos ter, né, noção de como é esse planejamento, como nós vamos fazer a pergunta, a quem nós vamos fazer a pergunta, qual a resposta que eu quero, porque não adianta eu sair perguntando informações que eu não vou precisar utilizar depois, tipo, eu vou estar enchendo linguiça, né? Quanto mais conciso a gente for, mais objetivo. A não ser, existem exceções, existem, né? Por exemplo, eu quero saber uma determinada informação a respeito de consciência ambiental, tá bom? Eu quero saber sobre um determinado tema, tá bom? Qual a opinião da pessoa. Às vezes, a pergunta muito direta, ela pode causar uma diferença aí, né? Ou a pessoa pode ter uma resposta pronta.
Mas outras perguntas que você faz, elas acabam contradizendo a resposta da pessoa, tá bom? Por exemplo, quem é a favor da violência contra a mulher? Ninguém, né? A tendência da pessoa é que todo mundo responda 100%, né? Seja de resposta, sou contra. E aí eu digo, quando eu faço uma pergunta lá no meio, mas uma mulher que trai, né? Existem comportamentos, tal, uma traição, você acha que você aceitaria? E aí a pessoa vai responder sim ou não. E aí, se for o marido, a chance de traição ser perdoada, qual? Se for da parte da esposa, se houver uma traição por parte dela, qual a chance de ser, né, de você fazer alguma coisa, além de somente separar, ou você vai continuar junto, enfim, perdoar e tudo mais. Então, determinadas nuances da resposta da pessoa, elas indicam que a pessoa teria um comportamento diferente em caso de relação de uma traição, saber de uma traição por parte da mulher, do que de um homem, tá certo? Isso são indícios da violência contra a mulher, né? De que a mulher fica talvez mais vulnerável numa situação como essa, porque a forma de tratamento para a mesma situação, que seria uma traição, teria respostas diferentes, né? E aí isso são indícios, sim, né? Que devem ser considerados. Então, às vezes você faz uma pergunta de forma distinta, dentro de um contexto, e que isso vai lhe facilitar você chegar a respostas que você antes não tinha, tá certo? Então, essa é a parte do conteúdo da gente, né? Outra coisa que preciso também colocar, que não, acaba não estando nos dois livros, mas vocês vão ver no questionário de perguntas, existe um tipo de escala, existe escalas de pergunta, né? Você pode perguntar de forma dicotômica, ou seja, dicotômica você tem duas oportunidades, é sim ou não. Por exemplo, azul ou amarelo, né? São dois tipos de resposta. Então, a dicotomia aí, e que geralmente são contrários entre si. Você pode ter essa necessidade aí, essa situação, e ou às vezes você quer saber graus de satisfação. Então, você pode perguntar, né, qual é o seu nível de satisfação com o curso? E eu posso colocar como nota, numa escala de 0 a 10, qual a nota que você dá para o curso. Posso perguntar qual é o seu nível de satisfação, a pessoa dizer pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito, não, nada satisfeito, pouco satisfeito, não tenho opinião a dar, muito satisfeito, satisfeito ou muito satisfeito. Então, isso você gera um grau ali de intensidade e você saber não ser de forma tão direta naquela pergunta, mas você saber assim, olha, existe coisas, comportamentos que eles estão sendo muito bem aceitos e outros não tão bem aceitos. E outros talvez a gente precisa revisar para poder melhorar esse nível de satisfação, né? É muito comum dentro das empresas e com produtos haver esse tipo de questão. E aí é um tipo de escala, por exemplo, chamada escala Likert, certo? Que tem um rapaz que desenvolveu aí, o teórico que desenvolveu esse tipo de escala, justamente o sobrenome dele. E aí vai estar. E é algo que vocês vão fazer uma pesquisa rapidinha na internet para poder responder as perguntas, tá bom? Mas nesse resumo aí, é isso que a gente tem para esse tema de hoje, né? De tipos de dados ou de tipo de variáveis, tanto faz a gente falar com um ou com outro, bem como a gente entender aí também quais são os tipos de, de critérios que a gente deve observar quando você vai fazer uma pesquisa, né? Para a gente elaborar uma pesquisa e algumas ferramentas. Existem várias e várias ferramentas e vídeos na internet que mostram como operacionalizar o Google Forms e tudo mais. Eu acho que me ater para fazer um momento somente dessas pesquisas, dessa forma de pesquisar,
acho que não vale a pena. Quando quem for de logística, né, for desenvolver a sua pesquisa, vai ter um momento de tirar dúvidas e tudo mais, e de observar, perguntar, a gente fez junto, se as perguntas elas correspondem, as perguntas e as respostas elas correspondem a aquilo que cada grupo está imaginando que tenha sobre a pesquisa, tá certo? É aquilo que quer de resultado da pesquisa, tá bom? Então, nesse contexto da aula de hoje, a gente está encerrando aqui o nosso conteúdo. Uma ótima semana para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo, aula 4, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.